Imagine que você está diante de duas portas. Uma leva ao desapego total, onde todo o sofrimento se dissolve na aceitação da insignificância da vida. A outra te obriga a enfrentar sua escuridão, a olhar para dentro de si e encarar seus demônios de frente. Arthur Schopenhauer e Carl Jung nos ofereceram essas duas visões opostas sobre a existência humana. Schopenhauer acreditava que o mundo é pura dor e que a única saída é renunciar aos desejos e se afastar da vida. Já Jung via o sofrimento como uma peça essencial da jornada para se tornar quem realmente somos. Schopenhauer acreditava que a existência humana era por natureza marcada pelo sofrimento. Para ele, a vida era governada pela vontade, uma força cega e irracional que nos impulsiona a desejar, mas nunca a encontrar satisfação duradoura. Quanto mais queremos, mais sofremos. Diante dessa visão, ele propôs uma solução radical: reduzir ao máximo nossos desejos, nos afastar das paixões e aceitar a vida com resignação. A ideia era que, ao renunciar aos impulsos da vontade, poderíamos encontrar uma espécie de paz interior. Mas Carl Jung discordava. Para ele, negar o sofrimento não era a solução. Pelo contrário, tentar ignorar ou fugir dele apenas nos torna prisioneiros da nossa própria sombra. Jung percebeu algo fundamental. O sofrimento não era um obstáculo, mas um chamado à transformação. Ao invés de tentar escapar da dor, ele nos convida a olhar para ela de frente, pois é no confronto com nossos medos, traumas e inseguranças que encontramos as chaves para o nosso verdadeiro potencial. Mas como exatamente podemos transformar a dor em crescimento? Carl Jung acreditava que o propósito mais profundo da vida humana era a individuação, o processo de nos tornarmos inteiros, integrando todas as partes da nossa psique, inclusive aquelas que evitamos ou rejeitamos. Desde pequenos, aprendemos a esconder certos aspectos de nós mesmos. Para sermos aceitos pela sociedade, família ou amigos, vestimos máscaras e moldamos nossa personalidade de acordo com o que esperam de nós. A isso Jung chamou de persona, a identidade social que criamos para nos encaixar no mundo. Mas o que acontece com tudo aquilo que reprimimos? Aquilo que negamos não desaparece. Pelo contrário, se esconde nas profundezas do nosso inconsciente, formando a sombra, a parte oculta da nossa mente, onde guardamos nossos medos, impulsos reprimidos, desejos inaceitáveis e traumas não resolvidos. Quanto mais ignoramos a sombra, mais poder ela tem sobre nós. Jung percebeu que, para alcançarmos a individuação, precisamos encarar nossa sombra de frente. Não significa nos tornarmos pessoas sombrias ou perversas, mas sim reconhecer e aceitar que esses aspectos fazem parte de nós. Quando os integramos conscientemente, eles deixam de nos controlar. A maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo da própria sombra. Ela se manifesta nos nossos julgamentos sobre os outros, nas explosões de raiva que parecem vir do nada, nos medos irracionais que nos paralisam. Como Jung bem destacou, o que não enfrentamos em nosso interior, encontraremos como destino no mundo exterior. Quantas vezes você já se deparou com pessoas ou situações que parecem trazer à tona o seu pior lado? Às vezes, a irritação ou o desprezo que sentimos pelos outros nada mais são do que reflexos de algo que negamos em nós mesmos. Esse fenômeno, chamado de projeção psicológica, é um dos principais sinais de que a sombra está tentando emergir. Mas como podemos encarar esse lado oculto sem sermos consumidos por ele? Jung sugeria um caminho árduo, mas transformador: a autorreflexão profunda. Em vez de fugir dos nossos impulsos reprimidos, devemos observar com honestidade. Esse processo pode ser desconfortável. Afinal, ninguém gosta de admitir suas fraquezas, seus medos ou suas contradições. Mas quando reunimos coragem para olhar para dentro, começamos a dissolver as correntes invisíveis que nos aprisionam. E é aqui que surge um dilema. Se integrar a sombra nos torna mais completos, por que tantas pessoas resistem a esse processo? Toda grande transformação exige um sacrifício. Não no sentido literal, mas na necessidade de abrir mão de velhos padrões, crenças limitantes e identidades que já não nos servem. Carl Jung acreditava que o processo de individuação, o caminho para nos tornarmos quem realmente somos, segue a estrutura da jornada do herói, um arquétipo presente nos mitos, nas histórias e na própria psique humana. No início, somos apenas um indivíduo comum, vivendo dentro dos limites do que conhecemos. Mas então algo acontece, um chamado à aventura, um momento de crise, uma dor intensa que nos obriga a olhar para dentro. Muitos desistem aqui.
O medo é paralisante, e a tentação de voltar ao conforto da ignorância é grande. Mas os que persistem encontram algo inestimável: a integração do verdadeiro eu. Ao enfrentar a sombra e atravessar o fogo da transformação, o herói retorna ao mundo, mas não como a mesma pessoa. Ele volta mais sábio, mais inteiro, pronto para viver de forma autêntica. A jornada para a individuação não é um caminho fácil. Se ignorarmos nossa sombra, ela nos controla. Se fugimos do inconsciente, ele nos domina. Mas quando temos coragem de integrar todas as partes do nosso ser de luz e escuridão, razão e emoção, passado e presente, encontramos o verdadeiro equilíbrio. E essa jornada não tem um fim definitivo. A individuação é um processo contínuo, uma busca constante por autenticidade e crescimento. Então, o que você pode fazer hoje para dar o primeiro passo? Talvez seja enfrentar um medo que vem te limitando, ou reconhecer padrões inconscientes que te impedem de crescer. Talvez seja simplesmente parar por um momento e perguntar a si mesmo: quem eu realmente sou? A resposta não virá de fora. Nenhum guru, nenhum livro, nenhum vídeo pode te dar essa resposta. Apenas você pode encontrar o seu próprio caminho. E essa é a maior aventura de todas. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Nos encontramos no próximo vídeo.